Bom, o título dessa live barra aula, desse curso, mini curso, oficina, como você quiser chamar, é dentro da temática diagnóstico. Desde semana passada que eu comecei uma série de lives falando sobre diagnóstico e eu vou aqui, como estou começando a semana, vou atualizar em que ponto que estamos. Semana passada eu falava do diagnóstico dentro da perspectiva psicodinâmica. Inclusive pessoas mandaram mensagem, mas diagnóstico em psicanálise, psicodiagnóstico em psicanálise, enfim, tem uma série de considerações a serem feitas. E até eu coloquei na chamada da semana passada, que eram aulas, na semana passada, não indicadas para lacanianos, porque o Lacan tem uma crítica a essa questão de diagnóstico ou psicodiagnóstico. Eu vou falar disso na semana que vem, que vai ser a semana do Lacan. Mas sim, né, você tem, quando me perguntam, mas pode ter diagnóstico em psicanálise? Pô, você tem um livro chamado Diagnóstico Psicanalítico. É um livro, um best-seller. E você tem tantos outros livros falando de diagnóstico. Você tem autores, todos os clássicos da psicanálise falando de diagnóstico. É claro que pode, né? Quando diz que não pode, já tem uma delimitação maior, já tem uma localização específica para falar dessa maneira que não é possível. Então, por isso que eu estou falando para vocês de semana passada. Essa semana passada foi para falar de psicodinâmica. Quando eu chegar a semana que vem que eu vou falar do Lacan, aí eu vou trazer minhas considerações sobre questão diagnóstica, se pode chamar assim ou não, psicodiagnóstico, se pode chamar assim ou não. A questão, por exemplo, de você ter ali descrições de características para formalizar um diagnóstico. Em Lacan não cabe isso, mas aqui, ou pelo menos semana passada, cabia tranquilamente. Você tem muitos autores que tranquilamente falam sobre isso. É sempre bom tomar aquele cuidado de não achar que o seu autor predileto é o único que está correto, né? Eu sempre uso como referência para falar desse ponto um livro do Renato Mezan chamado O Tronco e os Ramos, fundamental. Se você é um lacaniano e acha que só o Lacan está correto, é importante você estudar epistemologia. Se você é winnicottiano e acha que só o Winnicott está correto, é importantíssimo você estudar epistemologia. Se você acha que você pode fazer qualquer coisa, usar qualquer autor assim de forma aleatória, você precisa estudar epistemologia, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com... cuidado no sentido assim, colocar coisa, mas ter noção do que você está colocando, ter noção do porquê que você está evitando outras coisas. E no Tronco e os Ramos, uma das passagens ali, o Tronco pensando no Freud e os Ramos pensando nos outros psicanalistas, o Mezan ele faz uma descrição sobre o que são escolas. Ele fala, para caracterizar uma escola tem esses pontos tais, tais, tais. E aí nós temos escola freudiana, aí ele coloca outros autores grandes que chegaram a criar uma escola kleiniana, escola lacaniana. Enfim, aí você tem pessoas que entendem que existe uma escola, ou pelo menos um paradigma winnicottiano, etc. O ponto que ele coloca ali, e que é muito verdadeiro, é o quanto os psicanalistas kleinianos acham que eles são os verdadeiros continuadores da obra do Freud. Os verdadeiros estão ali. Assim como os lacanianos acham que os verdadeiros continuadores de Freud estão ali. Sendo assim, eu estou na turma dos lacanianos, que é a linha que eu sigo, porém, eu sigo muito, pelo menos nos últimos anos, estudado por uma via que o Alfredo Edelstein traz, sobre o Lacan fazendo um retorno a Freud, mas não um retorno para partir de Freud, considerando ali como correto e fazer os desenvolvimentos. Na verdade, reconsiderações sobre Freud, um retorno a Freud como reconsiderações. Inclusive apontar que vários conceitos que o Lacan apresenta, aparentemente como continuação do Freud, não tem nada de continuação. Na verdade, é uma releitura e até uma releitura crítica. Enfim, mas eu não vou entrar nisso porque isso aqui é assunto da semana que vem. Para a semana aqui, deixa eu só então atualizar, na semana passada eu falava sobre a psicodinâmica, e a psicodinâmica é uma psicologia ou uma psiquiatria
que utiliza elementos da psicanálise. Elementos como inconsciente dinâmico, elementos como resistência, como a ideia de transferência, de contra-transferência e por aí vai. Então, se você tem uma psicologia ou uma psiquiatria que se vale desses elementos na sua fundamentação, ela pode ser chamada de psicodinâmica. Não é exatamente uma psicanálise. Tem diferenciações que também não cabe aqui fazer essas diferenciações. E aí, na semana passada, eu estava trazendo a questão da psicodinâmica, porque, na minha opinião, e nos anos, eu dou aula há uns, sei lá, aula de psicanálise e psicologia, comecei a dar aula no FMU em 2011, então eu fiquei 10 anos dando aula na faculdade, fora as aulas particulares, em núcleos de formação em psicanálise. E uma coisa que eu constatei por centenas de alunos que se formavam, que tem uma coisa muito ruim na nossa área, em psicologia, que a faculdade começa com 100 alunos, quinto semestre você tem 60 alunos, 40 alunos, nono e décimo semestre você tem 20 alunos, e desses 20, quem vai trabalhar mesmo, quem vai atuar mesmo na área são pouquíssimos. Então tem uma defasagem, o quanto começa, o quanto se forma e o quanto atua. E muitas vezes eu cruzo com ex-alunos, cruzava com ex-alunos, ainda cruzo, ou pessoas que têm dificuldade de começar na clínica. E nessa experiência de muitos anos, pelo menos mais de 10 anos, aula todos os dias, pra caramba, uma coisa que eu constatei é o quanto a psicodinâmica é uma forma mais organizada da pessoa, do profissional se situar na clínica. Então, a ideia da psicodinâmica, a ideia de pegar assim, você estudou na faculdade vários autores, você estudou na sua formação em psicanálise vários autores, como é que a gente pode colocar eles de uma forma organizada, sistemática, para sistematizar uma forma de pensamento clínico e para sistematizar uma forma de escuta, de diagnóstico, de intervenção. É claro, gente, isso é óbvio, que fique marcado aqui, que isso é reducionista, isso vai reduzir. Mas eu falo, é preciso reduzir para depois ampliar. Não adianta querer fazer o complexo de cara, você tem que fazer o básico, o simples, e vai fazendo o simples somado com outro simples, com outro simples, com outro simples, e depois de bons anos de clínica você pode ir para a complexização da coisa. Pois bem, e aí eu quis mostrar, eu peguei esse tema diagnóstico que é tão importante para a clínica, pelo menos nesse tema psicodinâmica fundamental. Mas mesmo em Freud, você pega ali, por exemplo, Joel Dor, tem um livro chamado Estruturas e Clínica Psicanalítica, que ele coloca, que inclusive está no próprio Freud, que ele coloca um paradoxo de saída, logo de cara, assim, que é o seguinte: eu, para atender, eu preciso saber quem está na minha frente. Eu tenho um diagnóstico diferencial, neurose, psicose e perversão. Ok. Mas, para que eu possa fazer o diagnóstico, eu tenho que atender a pessoa primeiro. Então veja, para atender eu tenho que ter o diagnóstico, para ter o diagnóstico eu tenho que atender. E aí como é que eu faço? Bom, você começa e você tem uma hipótese diagnóstica. Em psicodinâmica eu falo assim, por que fica uma forma organizada e dá para sistematizar, para um primeiro momento ser muito útil na clínica? Porque uma das coisas que eu faço, aproveitando que o Gabbard faz, Glenn Gabbard, num livro chamado Psiquiatria Psicodinâmica, ele pega o DSM, é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, e ele faz uma leitura psicanalítica desse DSM. Aí 2 pontos a se considerar. Primeiro, existe muito preconceito de psicanalistas, obviamente, principalmente os lacanianos, com o DSM, e entendo as explicações e concordo com todas elas, porque tem lá uma certa padronização, uma certa redução, cabe muito bem as críticas do Foucault nesse sentido, de um exercício de docilização quando você tem essas reduções diagnósticas, beleza. Mas a gente não pode esquecer que o DSM originalmente era fundamentado pela psicanálise. E que depois, claro, por razões práticas, políticas e tantas outras, a psicanálise foi tirada dali. Porém, e tem que ter preconceito. Só que assim, ao invés do preconceito, de simplesmente joga isso fora, o diálogo. Então, qual que é a ideia com a psicodinâmica? O diálogo. E o diálogo fala assim, olha, você pode pegar o DSM e enxergar que ele tem uma parte dos transtornos que a gente pode considerar como ego-distônicos, ou seja, estão em distorção em relação ao ego, ao eu da pessoa, ou seja, sintomas estranhos a ela,
que você pode encontrar nos vários transtornos de humor, transtornos alimentares, transtornos XYZ, que a pessoa fala assim, eu tenho isso, quero me livrar disso. Mas você tem uma parte no DSM que você tem os transtornos que estão dentro de um quadro chamado de egocintônico. Não está escrito isso lá. Mas historicamente, se você vai estudar Freud, Reich, Karl Abraham, tipos de caráter egocintônico, caráter egodistônico, você consegue ler isso que está no DSM. Então dá para fazer isso. E foi isso que eu fiz. Pois bem, então aí se você pega o DSM, você pega lá os grupos dos transtornos da personalidade, os grupos do eixo 2, e você tem lá personalidades com as suas características egocintônicas, ou seja, a pessoa ela não se estranha com aquilo que é caricatural nela mesma. Então eu posso pensar assim, eu tenho uma pessoa que sempre se sente perseguida, mesmo numa situação que não existe perseguição em relação a ela, ela sente que está sendo perseguida, ela sente que existe uma má intenção em relação a ela, mesmo quando não tem isso. Eu posso ter uma pessoa que todo tipo de experiência que ela tem, ela precisa se distanciar afetivamente, ela precisa não sentir as coisas, ela precisa enfiar muita racionalidade para conseguir estar numa situação ou se envolver com algum conteúdo. Eu posso ter uma pessoa que tudo precisa sexualizar, erotizar para se manter interessado. Caso não sexualize as coisas, se deprime. Então, isso são características que a pessoa não percebe como algo estranho nela. É meu jeitão que é assim. Porém, na descrição dos tipos de caráter, que o Reich faz num livro chamado Análise do Caráter, nós temos que esses jeitões aí, na verdade, são modos crônicos, de rigidez crônica do caráter. Mais uma vez, o caráter é isso que a pessoa tem, que é egocintônica, ela não percebe como estranha a ela. Sendo assim, você consegue olhar ali o grupo B, o eixo 2 dos transtornos da personalidade, e você consegue enxergar esses jeitos meio crônicos da pessoa estar, se relacionar no mundo. Mas veja, você tem esse tipo de leitura, mas não significa que a pessoa se reduziu a isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa intensa persecutória, sempre essa questão da persecutoriedade, ela está pensando nesse raciocínio no grupo A dos transtornos da personalidade, está dentro do transtorno paranoide. Eu falei semana passada, a questão do transtorno, pode chamar de personalidade, eu não vou fazer a precisão do termo aqui. Mas beleza, pessoa paranoide, ok. Não significa que eu vá pegar um manual para ler assim, como é que atende o paranoide? Faz isso com o paranoide, faz aquilo com o paranoide. Não. Eu falo para usar a questão diagnóstica para quê? Olha, a pessoa que você está atendendo, ela tem como característica tomar as coisas por uma via persecutória. Ou seja, quando você fizer uma intervenção, se você não for muito claro na forma como você faz essa intervenção, você pode aumentar a persecutoriedade desse paciente, pode levar, por exemplo, a uma turbulência na clínica ou pode levar ao abandono do processo, né? Você pega uma pessoa que tem aquela característica que eu falei de precisar se manter distante afetivamente das relações, das pessoas que ela se envolve com os conteúdos. Bom, essa pessoa provavelmente se enquadraria no grupo C, que eu tenho lá a característica geral inibidos e ansiosos, muito provavelmente em obsessivos. Isso significa o quê? Você vai atender o obsessivo? Não, é que você sabe que essa pessoa tem a tendência sempre a trazer certos conteúdos de forma distante afetivamente. E é muito comum essas pessoas, não só o obsessivo do grupo C, mas o obsessivo, o evitante, o dependente, de não terem uma posição. E pode ser que muitas vezes você acha que está rolando tudo bem, você como clínico, você acha que está rolando tudo certo, a pessoa é ok, tudo bem, está caminhando, só que na verdade não está caminhando, é que ela não te confronta, ela não quer se aproximar desses conteúdos. Então você sacar essas coisas é muito importante para a clínica. Então por isso que na psicodinâmica tem essas facilidades. Eu sempre falo, quanto eu vejo assim às vezes pessoas na área que perde muita coisa por ter esse baita preconceito. Por exemplo, eu vejo o Jung, que é um cara que não é da minha área, não é um autor que eu seguiria clinicamente, porém, muitas vezes eu precisei estudar Jung para dar aula na faculdade. E obviamente que eu não ia dar uma aula na faculdade, assim, olha, eu sou lacaniano, mas vamos ver as besteiras que o Jung fala, né? Eu sempre achei muito ruim professores que fazem isso. Se eu vou dar aula de Jung, então eu vou estudar Jung, eu vou estudar casos clínicos, eu vou conversar com junguianos, e vou entrar na aula ali sendo
o junguiano, né? Porque é isso que precisa. Então, apesar de não concordar com a clínica junguiana, me permitir conversar com ela, me permitir estudar, me permitir raciocinar clinicamente, traz ganhos para minha escuta. Não significa que eu vou ficar um pouquinho junguiano, nada disso, mas traz possibilidades de escuta, me traz possibilidades de sensibilidade que vão me ajudar pra caramba na clínica. Certo? Pois bem, então, na semana passada eu caminhei muito em torno disso, de falar, né, por esse viés da psicodinâmica, e aí eu trouxe um ponto acrescentando de um cara chamado Otto Kemberg, em que ele faz uma leitura que ele não só pega esses tipos que você tem nos grupos A, B e C dos transtornos da personalidade, que você encontra esses tipos ampliados, inclusive, no livro da Nancy McWilliams, Diagnóstico Psicanalítico, e ele mostra como existem níveis de organização, níveis de funcionamento diferentes em cada uma dessas personalidades. Bom, significa o quê? E eu trouxe para vocês um desses exemplos. Que eu tenho organização neurótica, eu tenho organização borderline e eu tenho organização psicótica. Então veja que a leitura que o Otto Kemberg faz amplia a noção borderline, não só como um transtorno, mas ele vai mostrar que existem pessoas que têm um funcionamento nessa grade borderline sem necessariamente ser o transtorno borderline. Isso significa o quê? E eu trouxe isso nas aulas da semana passada, é só você conferir lá os detalhes. Mas assim, uma pessoa num nível neurótico de organização, ela funciona em situações triádicas, pessoas inteiras, tem uma questão sempre de uma ferida narcísica, que um terceiro impossibilita certas coisas, um terceiro ele traz certas situações de frustração. Quando você traz a ideia de organização borderline, eu não estou falando de uma relação a 3, eu estou falando de uma relação a 2. Estou falando de uma coisa mais anterior, estou falando de um nível que a inveja aparece, a inveja como uma relação mortífera com o outro, e não de ciúme, que você quer ocupar o lugar do outro. Na inveja você quer destruir o outro, que causa esses sentimentos na inveja. E eu tenho muito a presença de certas defesas características, como por exemplo a projeção e a identificação projetiva. Tudo isso, gente, eu falei semana passada, está registrado tanto aqui no Instagram, também está registrado lá no YouTube. Tá difícil ser lacaniana, né? Então, mas é uma forma bem enquadradinha, assim. E como você tem a questão que o Lacan está falando de uma outra coisa, a posição diante do outro. Isso é muito mais complexo de você conseguir localizar e exige, obviamente, estudo e experiência, como qualquer outra. Mas aqui, como você usa o DSM, que tem os critérios diagnósticos, né? Você tem tal característica, tal característica, tal característica, você tem 10 características. Você fecha em 7, isso dá um indício do diagnóstico, isso é muito mais fácil, né? Não que eu ache mais legal, mas é uma das formas e é mais fácil. E aí, agora, acrescentando, aí, o Otto Kemberg, ele tem essa leitura, e o Otto Kemberg, assim, ele tem essa leitura pela prática clínica dele. O Otto Kemberg foi um grande clínico, eu não sei, acho que ele está vivo ainda, acho que ele trabalha ainda provavelmente, e é um cara assim, um grande clínico, e tudo que ele traz é de muita experiência clínica. E aí, o que acontece? Eu tenho que fazer a passagem aqui para o Winnicott para preparar a semana Winnicott, que hoje é só para finalizar a semana passada e dar a pitadinha do Winnicott para depois ter as outras 3 aulas aqui. Ele faz isso, então eu tenho também, por exemplo, uma pessoa... voltando aqui, né? Tem outro nível que é o psicótico. Então eu posso ter uma pessoa dentro de um diagnóstico paranoide, porém, num nível de organização neurótica. Eu posso ter uma pessoa paranoide num nível de organização borderline. Eu posso ter uma pessoa paranoide num nível de organização psicótica. Aí eu posso pensar no nível de organização psicótica, posso pensar naquilo que o Freud descreve, por exemplo, na Introdução ao Narcisismo, da megalomania, da esquizofrenia e aqueles delírios de autorreferência, né? A perseguição e a autorreferência, tudo, o mundo todo, William Bonner fala comigo, Deus fala comigo, todas essas coisas. Posso pensar numa personalidade paranoide, numa organização borderline, que aí sim já tem mais
esse casamento da persecutoriedade, mas também com a questão do vínculo borderline, que é busca de vínculo e não suportar o vínculo quando o vínculo se estabelece. Então você traria muito mais nessa situação de um vínculo e a ameaça de quando o vínculo é estabelecido, um padrão de persecutoriedade, não chega a ser um delírio, que seria na organização psicótica, mas a aproximação levaria a essa certeza persecutória de que algo vai acontecer, algo está acontecendo, um ciúme persecutório, por exemplo. E eu posso pensar numa pessoa de personalidade paranoide, numa organização neurótica, que ela traz sua persecutoriedade, mas ela tem condições de atribuir a ela mesma esse tipo de pensamento persecutório. Olha, eu sei que não está acontecendo tal coisa, mas eu me sinto assim. Então eu posso ter a mesma questão paranoide, eu posso ter ali os mesmos critérios, mas organizações diferentes, formas de apresentação diferentes. E aí o que ele faz? Ele mostra isso, e aqui ele faz um esqueminha que eu fiz para vocês, está ali na lousa. Obviamente vocês não vão enxergar do Instagram, até porque está espelhado, está ao contrário. Quem está no YouTube, eu acho que também não, por isso que eu precisar colocar aqui depois, eu vou espelhar essa imagem aqui. Ao invés de ter o quadro, eu vou colar a imagem aqui. Agora, quer ver? 1, 2, 3 e pam! Pronto, vai estar lá agora. Agora, para quem está aqui, ó, tem esse esqueminha, deixa eu ver. Eu tive um puta de um trabalho chato, olha só, para fazer a inversão aqui, ó, porque para vocês enxergarem, eu precisei escrever do avesso, né, invertido, porque a câmera fica invertida. Então eu acho que vocês enxergam de forma... Vocês leem certo, né? Vocês conseguem ler certo aqui, provavelmente. Porque eu escrevi ao contrário. Então quem olha aqui, ó, quem está aqui no YouTube, vê ao contrário quem está aqui. Vamos ver se dá para enxergar. O que nós temos aqui? Deixa eu ver aqui como é que... Bom, acho que vocês veem aqui, né? Então eu tenho aqui os... Tá, vocês enxergam, beleza, menos mal. Então aqui vocês vão seguir no quadrinho ali, vai estar invertido. Então aqui eu tenho um esquema proposto pelo Otkenberg. O que ele faz? Ele põe aqui, tal do avesso, tem que ler aqui, aqui a gravidade mais leve, ou seja, são menos graves os casos aqui, e embaixo são mais graves. Então você que está olhando aqui, quem está no YouTube, as personalidades de cima menos grave, as de baixo mais grave. Beleza. Aí ele faz um contínuo aqui que eu tenho extroversão de um lado, introversão do outro. Então extroversão, né? Extrovertido, introvertido, vertido é voltado para. Extroversão voltado para fora, introversão voltado para dentro. Isso você encontra no Jung, por exemplo, no livro sobre os tipos psicológicos, um livro maravilhoso, inclusive, mesmo que você não é junguiano, mesmo que você não é clínico, é um livro muito legal de ler e de estudar. Bom, é meio que óbvio, assim, quando você pensa, pô, vamos falar de uma pessoa histérica. Você pensa que o histérico é mais extrovertido ou mais introvertido? O histérico tem toda uma questão do teatral, da exibição. Obviamente, o histérico, ele está para a via da extroversão aqui, do extrovertido. E o obsessivo, quando você pensa no obsessivo, o obsessivo está no grupo C, pessoas inibidas e ansiosas. Obviamente que é mais introvertido. Então aqui para vocês, quem está seguindo aqui nesse esquema no YouTube, então de um lado aqui, ó, o introvertido, o obsessivo e a turma mais introvertida. E eu tenho para o outro lado o extrovertido. Eu tenho como, por exemplo, para começar a pensar, o histérico. Beleza. Então aqui em cima, nessa primeira faixa, eu tenho até uma setinha aqui embaixo, um tracejado. Aqui também tem um tracejado. O que eu tenho nesse primeiro andar aqui, eu tenho histérico, né? Para vocês, né? Eu tenho histérico, eu tenho o depressivo e eu tenho o obsessivo. Assim como ali eu tenho, ali ao contrário, obsessivo, depressivo e o histérico. Todos esses eu tenho uma setinha tanto para cima quanto uma setinha para baixo. Essa setinha para cima, pensando nesse negócio ó, aqui mais leve, mais severo, eu posso ter personalidades obsessivas, depressivas, histéricas. Eu posso ter, ele chama de patologias, eu vou manter, patologias
mais graves quando vai descendo e menos graves quando vai subindo. Bom, então eu tenho aqui esses três tipos de personalidade. Isso está rolando na faixa neurótica, né? Só tem aqui, são patologias leves, faixa neurótica. Não significa que todos que estão aqui sejam fáceis de tratar. Não significa isso. Mais uma vez, você tem a flechinha subindo e descendo. Eu posso ter mesmo pessoas em patologias leves, neuróticas, mas que pode apresentar sintomas complicados. Mas também, na leitura do Kemberg, eu tenho aqui esses sintomas, às vezes de um obsessivo, aparentemente mais complicado, mas que já não estaria mais na faixa neurótica. Ele pode estar numa faixa borderline de organização. Então, por isso que seria mais difícil de ser tratado. Bom, esse é o primeiro andar. Aí eu tenho no meio aqui, ó. O que eu tenho no meio? Alto nível borderline de organização da personalidade. Então aqui, esses são os brandos. Aí eu tenho alto nível de organização, borderline. Ou seja, tem uma organização borderline aqui. E percebam que eles estão numa relação uns com os outros. Então, se eu pegar aqui o histérico, o que é uma organização histérica, mas no nível borderline? Seria o histriônico. Então ali eu tenho, ó, na lousa está ao contrário, no YouTube está ao contrário. O histérico, no nível mais extremo, numa organização borderline, eu tenho o histriônico. Veja que narcisista, olhando ali nessa tabela, ele já se encontra, a princípio, na faixa borderline. O narcisista está aqui, ele já está na faixa borderline, ele pode ser menos severo, mas não entra na faixa neurótica. Né? Mas ele pode ser, ó, veio que tem uma seta lá para baixo, ele pode ir para o gravíssimo. Ó, olhando ali no esqueminha do YouTube, ele está ali na faixa borderline, alto nível de organização, mas ele pode ir para um baixo nível de organização e até algo mais extremo, até chegar ali no nível antissocial, que você tem, por exemplo, aquilo que foi chamado de síndrome do narcisismo maligno, que também é um conceito que foi questionado, tem lá suas evoluções, mas só para saber como pode chegar em níveis extremos. Beleza, então. E aqui eu tenho aí eu tenho pro obsessivo alguma coisa numa organização mais borderline, já seria o evitativo, né, o evitativo. E eu tenho aqui, deixa eu ver, o depressivo, o neurótico depressivo normal, que numa faixa borderline, ele já começa a aparecer nesse nível de dependente. Então, se você pegar o grupo C, que eu tenho obsessivo, evitante e dependente, eu poderia pensar o obsessivo, ok, está numa faixa neurótica, complicado, uma tabela dá trabalho para entender. O obsessivo numa faixa neurótica, eu tenho o evitativo numa faixa borderline, que seria alguma coisa agravante do obsessivo, e eu tenho o dependente como sendo alguém também numa faixa borderline que originalmente seria um depressivo. Bom, tudo aqui acontecendo nessa faixa aqui, que ele chamou de alto nível borderline de organização da personalidade. Beleza. Descendo aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse andar mais de baixo, ou seja, vai ficando cada vez mais, como é que ele coloca? Mais grave, em termos de patologia. E quando eu estou aqui embaixo, o que eu tenho? Bom, o paranoide aparece aqui. Ele vai aparecer já num nível mais... caramba, peraí. O paranoide já num nível que ele chama de baixo nível borderline de organização. Então eu tenho o paranoide aqui, mas mais uma vez, ele pode estar mais brando ou ele pode estar mais severo. O que mais eu tenho? Aqui, né? Nesse nível também, aí ele coloca, agora aparece o transtorno borderline. Então olha o que o Otto Kemberg faz. Ele tanto vai dizer que existe a organização borderline, por quê? Por conta das defesas típicas que eu falei para vocês semana passada, pela questão da instabilidade, a estabilidade instável, mas também ele vai dizer que além de ser essa organização, existe o transtorno. E o transtorno borderline, efetivamente, ele está mais embaixo aqui. Ele já é um tipo de patologia mais severa e ele põe baixo nível borderline de organização da personalidade. Beleza.
que mais que ele põe aqui? Aqui ele coloca o antissocial. Né? O antissocial, você tem autores que pensam assim, que vai desde uma coisa mais branda, então poderia pensar de comportamentos antissociais numa neurose, mas você tem pessoas que, esses autores que pensam num contínuo, desde algo mais brando, neurótico, até níveis mais extremos, em que passa-se ali pela síndrome do narcisismo maligno, e o extremo da tendência, da personalidade antissocial, é a personalidade psicopática. Então o psicopata seria justamente o antissocial descendo aqui para baixo. Nesse nível também mais grave, eu tenho o esquizoide, a personalidade esquizoide, que ela pode tanto ser uma coisa mais branda ou mais pesada. O esquizotípico, ele já não tem algo mais brando, porque já é uma pré-psicose eclodida, já é uma por exemplo, esquizofrenia. Antes de uma pessoa apresentar um primeiro surto esquizofrênico, ele tem essas características esquizoides. Né? E aqui embaixo, abaixo disso aqui, mais grave, eu teria a psicose atípica. Então, isso aqui, é claro, né? Então, a gente falou assim que é complicado esse esquema, mas, gente, isso aqui é uma tabelinha que envolve um monte de coisa que eu falei antes, né? O curso que passa por várias dessas coisas. Aqui seria só uma forma de organizar esse tipo de conteúdo. Então, aqui que eu estou mostrando para vocês, tanto aqui quanto aqui, quem está no YouTube, isso aqui é o final da história, é a conclusão de muito estudo usando tanto o DSM, usando tanto as classificações psicodinâmicas, usando o Otkenberg, né? E isso aqui é muito legal porque organiza, né? Que aqui está numa tabelinha. Mas pense assim, você vai fazer você atende em psicodinâmica, você faz uma supervisão psicodinâmica, você pega seu paciente, você descreve, você detalha características, você vai localizar aqui, você localiza, começa a pensar em intervenções a partir daqui, você tem um mapa para fazer isso. Não um mapa que vai dar conta de tudo, mas você tem os nortes, assim, caminhos que você pode seguir. Outra coisa muito legal é porque na área de saúde mental, é por aqui que as pessoas conversam. Então veja só, eu vou entrar agora, vou finalizar isso, eu vou entrar em Winnicott. O Winnicott vai falar de falha na dependência absoluta, o Winnicott vai falar de, sei lá, falha na personalização, vai falar a pessoa que não teve, se eu pegar o Kohut, por exemplo, vai falar aquele que não pôde ser o brilho nos olhos da mãe. Putz, beleza, entra a galerinha da turma, beleza, mas assim, vai conversar isso numa equipe multidisciplinar, que você tem psiquiatras, tem psicólogos, você tem assistente social, você tem médicos de outra área, e você chega com essas coisas que são muito subjetivas. Então essas coisas muito subjetivas, né, aí cai naquele probleminha, que toda área tem, né? Os psicanalistas acham, né, os lacanianos, os winnicottianos, acham que todo mundo está falando aquela língua ali, e não está. Então, eu costumo falar assim, quando eu atendo e eu emito nota, porque eu tenho empresa, etc. E muitas vezes eu tenho pacientes que pedem, né, só podem fazer o processo, tendo ali o reembolso, porque o convênio pede uma carta. E essa carta está falando essas coisas aqui, não está falando que não foi vista, não está falando que faltou o brilho dos olhos do outro, não está falando que funciona como falo materno, não está falando nada disso. Né? Então essa é uma forma que eu vejo para trabalhar na clínica, para quem tem clínica entende a clínica como uma prestação de serviço, como uma empresa, inclusive, porque tem essa dimensão. Esse é um caminho muito bom. Mas isso para encerrar esse assunto, gente. Depois eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram. Eu posso tanto botar no meu grupo, quanto eu posso colocar no próprio Instagram também, essa tabelinha, para quem quiser olhar para ela. Mas assim, não é uma tabelinha simples se você olha para ela a primeira vez. Se você veio de um longo estudo de psicodinâmica, né, você pega essa tabela e ela está ótima. Assim, nossa, puta, muito claro isso. Então tem esse ponto aqui. Pois bem, pensando agora onde é que o Winnicott entra nessa história, porque muitas pessoas, quando eu falei que ia falar sobre diagnóstico, a princípio eu ia falar do diagnóstico em psicodinâmica e em Lacan, mas muita gente pediu para falar sobre o Winnicott.
Então, o grupo do Telegram, tem meu grupo do Telegram. Depois eu ponho lá no Linktree aí na bio e aí vocês acessam. Porque o Winnicott tem uma leitura, né? Aqui que eu posso pensar agora. O Winnicott tanto pode fazer parte da turma da psicodinâmica, ou seja, eu posso usar o Winnicott para raciocinar dentro desse esqueminha que eu mostrei do Kemberg aqui, ó. Posso usar o Winnicott para conversar aqui tranquilamente. Posso usar o Lacan? Não. Quer dizer, você pode, mas você vai ficar com indigestão, porque o Lacan, justamente, um dos pontos que ele mais critica é isso. Ele fala, psicanálise não é isso. Psicanálise lacaniana não é isso. Agora, o Winnicott, ele conversa com isso numa boa. Né? E tanto é que essa sequência que eu passei para vocês, organização neurótica, organização borderline e organização psicótica, o Otto Kemberg, ele fala isso, só que isso já está no Winnicott. Está no Winnicott, se você pegar um livro dele chamado O Ambiente e os Processos de Maturação. Vai ter uma das aulas que eu vou trazer isso aqui essa semana. Tem um livro dele chamado O Ambiente e os Processos de Maturação. E aí ele tem um capítulo chamado Teoria do Relacionamento Paterno-Infantil, em que ele traz um ponto fundamental que ele diz assim, Freud, o paciente que o Freud descreveu é o paciente neurótico, ou seja, numa relação de 3 pessoas, uma pessoa inteira que viveu o seu narcisismo graças a um cuidado materno que ofereceu tudo o que era necessário. Então tem 2 aqui bonitinhos, vivendo o narcisismo, e um terceiro entrou na história e trouxe a ferida narcísica e interrompeu essa relação inicial. Isso é complexo de Édipo. A criança e a mãe fazendo uma unidade, né, o par ali amoroso, que é uma unidade do ponto de vista da criança, e quando chega o pai, a função paterna na história, interdita. Então o Freud escreveu isso. Então os casos que o Freud olhava era só pensando nisso. Então tudo que o Freud foi olhar, até mesmo quando ele vai ler o caso Schreber, né, que é a descrição do memória de um doente dos nervos, o Freud faz uma leitura edípica. Tanto é que esse é um dos pontos de treta e de afastamento definitivo que o Jung teve com Freud, porque Freud lia tudo pela tríade, pelo Édipo e por esse tipo de relação. Beleza. Chega a Melanie Klein na história. A Melanie Klein, ela é genial quando ela aparece, e é genial ainda, né? Isso não só eu acho, até o próprio Lacan, que critica muita gente, ele tinha uma certa interesse em Klein, tanto que ele comenta sobre ela em 17 seminários, e sabemos nos bastidores o quanto ele quis, num primeiro momento, ser reconhecido por ela, e o quanto ela quis utilizar o Lacan como uma estratégia política para levar o Kleinismo para a França. Tem essa história aí. E a Klein, ela chega mostrando que Freud errou o tempo de algumas coisas. Não é à toa que Freud odiava a Melanie Klein. Porque além de ser mais brilhante que a filha dele, Ana Freud, ela mostrou pelo menos 3 pontos equivocados em Freud, ou 3 pontos não tão precisos assim em Freud. Qual foi o primeiro ponto? O primeiro ponto é que ela traz que o Édipo não acontece ali nos 6, 7 anos. Pode acontecer, claro, mas assim, ela fala, o Édipo acontece antes. Né? Então ela vai chamar de um Édipo, ela vai falar de um pré-edípico, ela vai falar de um Édipo precoce. Ela já traz questões edípicas ali com a criança, muito menor do que 5 anos. Além de trazer o Édipo precoce, ela traz uma ideia de superego arcaico. Veja só, o Freud fala do superego como herdeiro do complexo de Édipo, ou seja, ele vai aparecer ali com a criança depois dos 5, 6 anos, concluiu o seu Édipo e aí você tem o superego, beleza. Então ela mostra que tem um superego arcaico, anterior a tudo isso, que é a própria posição esquizoparanoide, a persecutoriedade, os ideais que você tem, que descritos por Freud do superego, você tem tudo isso igual e de formas inclusive mais primitivas na posição esquizoparanoide. Tá bom. E aí você tem um outro ponto crítico, né? O Freud traz a sua noção de pulsão de morte também, que tem lá suas críticas, e a Klein ela desenvolve de uma forma muito mais rica que em Freud. Beleza, e aí o Winnicott fala questões entre 2 pessoas, ou seja, aquilo que
o Ken Berger chamou dessa organização borderline, o Winnicott coloca, a Klein já resolveu isso. Então a teoria kleiniana está falando da questão entre duas pessoas, a relação de duas pessoas. E aí o Winnicott se posiciona nesse texto, ele fala, eu por minha vez, a minha contribuição vai ser em relação àqueles pacientes que não chegaram a ser pessoas. Quem assistiu a aula da quinta-feira, que eu falei de organização psicótica, eu trouxe, por exemplo, o Ronald Lang falando sobre isso, e eu trouxe algumas características da psicose, inclusive a questão do que desperta contra-transferencialmente no analista, que é um sentimento, muitas vezes paternal, de querer cuidar, de onipotência. Porque uma das questões que uma organização psicótica traz é a dúvida do estar ou não vivo, né? A dúvida sobre o que é a própria existência, coisa que você não encontra. Você encontra, sim, naquela coisa neurótica, tipo, será que estou vivo? Não era eu ali, que é conversa neurótica, buscando ali reconhecimento, buscando, como é que vocês chamam? Tem uns alunos que falam, biscoiteiro, buscando biscoito. Não tem problema nenhum buscar biscoito, né? Receber biscoito é bom. Você tem às vezes essa fala também na questão borderline, mas não permanece, porque o borderline tem essa alternância. Mas na questão psicótica, eu tenho pessoas, ou melhor, eu tenho ali os pacientes, pacientes psicóticos que estão com essa inconsistência da própria existência, dúvidas contra a própria existência. E o Winnicott fala, então a minha contribuição é das pessoas que não chegaram a ser pessoas. Porque ele está dizendo que tanto Klein quanto Freud já tomam isso como certo, já tem uma pessoa ali. E o Winnicott coloca, não. Para ser uma pessoa existe um trajeto. Esse trajeto chama-se, o Winnicott chamou de desenvolvimento emocional primitivo, em que a criança, o bebê, que ele ainda não é uma unidade independente, ele precisa do ego auxiliar materno, ele tem 3 tarefas pela frente, que tem a ver com a integração, que tem a ver com a personalização, e que tem a ver com o início das relações objetais. E essas 3 tarefas só são possíveis por conta de 3 tipos de cuidados diferentes, que é o holding, no primeiro momento, o handling, no segundo momento, e o brincar, no terceiro momento. E aí é o ponto que eu falo com um monte de gente fala abobrinha de Winnicott, porque acha que tudo é holding. Aquela minha frase, né? Tem gente que passa hold em tudo, fazendo alusão a passar o hold em tudo, passar o hold em tudo, mostra que o estudo não foi tão preciso ali. Quando você vai estudar o desenvolvimento emocional primitivo, o Winnicott localiza muito bem aonde está o holding e a questão da integração, onde está o handling, a questão da personalização, onde está o brincar e a questão das relações objetais. Isso mostra 3 momentos diferentes no processo de amadurecimento. E esse vai ser o primeiro critério diagnóstico que eu vou utilizar com vocês, mas amanhã, na aula de amanhã, porque a de hoje se encerra, que eu vou atender agora. Então eu vou encerrar aqui. Quem quiser saber mais desse tipo de assunto, essa tabelinha, por exemplo, que eu passei para vocês aqui, ó, essa tabelinha bonitinha, ó, tá bom? Essa tabelinha faz parte do meu curso Diagnóstico Psicanalítico, que eu vou estudar esses 11 tipos de personalidades separadamente. Coisas que eu também trabalho, que passa por aí, os mecanismos de defesa, que eu sempre falo, é um curso fundamental, né, você precisa conhecer os mecanismos de defesa, porque isso vai caracterizar as várias personalidades, e também ajuda, aí, por exemplo, né, tem um curso que eu falo chamado Histeria, do Christopher Bolas, a partir do livro dele, que mostra o que é uma histeria numa organização neurótica, uma organização borderline, todas essas coisas. Bom, e aí, quem quiser se aprofundar em Winnicott, além do que eu vou falar essa semana, tem lá os meus cursos, o chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo, que eu vou aprofundar nesse conteúdo que eu comecei a falar hoje, mas eu vou falar um pouquinho amanhã, mas o conteúdo mais profundo você tem no curso, que eu trago o desenvolvimento emocional primitivo e eu mostro isso na prática, nos vários tipos de caso clínico que eu vou abordar ali. Também tem um curso chamado Teoria e Clínica do Brincar e a Realidade. Eu sempre sugiro, faz primeiro
o desenvolvimento emocional primitivo, que ele é um pouquinho mais fácil. Depois o Brincar é Realidade, ele é mais difícil, mais complexo. E eu tenho um curso também que encerrou semana passada o grupo de estudos e agora está disponível, vai ficar disponível, melhor dizendo, como curso, que é o Eu e o Objeto em Lacan e Winnicott. Beleza, gente? Então é isso. Esse mês que é o Estude Comigo nas férias de julho. Eu lembrando, né, que eu fiz uma redução dos valores dos cursos. Os cursos mais antigos eu fechei no valor mais acessível. Os cursos mais recentes eu coloquei um valor também mais acessível, mais diferente. E tem aquela promoção, comprando 2 cursos, o terceiro sai com 90% de desconto. Então quem quiser estudar, é o que não falta. Ah, mas eu quero estudar, eu não quero gastar um centavo, porque eu sou da turma do PDF, né? Eu não quero gastar um centavo, eu quero só ter, só quero reter, só quero ganhar, não quero abrir mão de nada. Se você é essa pessoa, vai lá no meu YouTube, tem mais de 600 aulas para você assistir lá. Se você vai no meu perfil, Viviane, você tem o Linktree, você clica, aí aparece todos os meus cursos lá. Tá bom para vocês? Então, uma boa tarde e até amanhã, falando sobre diagnóstico em Winnicott, a partir da referência do desenvolvimento emocional primitivo. Tchau para vocês.